Glória a Deus. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Cheguei com uma palavra outra vez, mas o Senhor mudou o texto. E eu queria que você abrisse no livro dos Salmos, capítulo 3. Vamos ler o Salmo 3. Eu queria oferecer esse culto em ação de graças por uma vitória que o Senhor está preparando. Nós não estamos vendo vento, nem estamos vendo chuva, mas cremos que o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o consolo presente na nossa tribulação. E o Senhor é o Deus em quem nós confiamos. Só nele nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós rogamos a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração de uma forma viva, de modo que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou. Nós precisamos ser visitados de uma maneira especial pelo Teu Espírito nesta noite. Que o Senhor traga consolação, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga refrigério às nossas almas, vigor aos nossos ossos e nos coloque de pé, para que nós possamos continuar a pelejar com todas as coisas que vêm à nossa volta. E nós rogamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira especial. Amém? Amém. Queridos, esses dias não têm sido dias fáceis, têm sido dias extremamente difíceis. E sempre que as coisas se tornam extremamente difíceis na nossa caminhada como servos de Deus, eu gosto de percorrer a palavra de uma maneira mais investigativa, e especialmente eu gosto de percorrer a vereda dos Salmos, a grande escola de oração da Bíblia. E aqui nós encontramos homens de Deus, servos do Altíssimo, andando nos seus caminhos, mas ainda assim assolados, fustigados por tantos agentes adversários que se levantam para tirar a nossa paz, ou para tirar a paz daqueles homens de Deus. E a gente se identifica demais com as queixas, com as orações, com os sentimentos, com a forma de encarar as dores da vida que esses homens de Deus passaram.
salmo lido é um salmo de Davi e fala da confiança em Deus nas adversidades. Eu não sei se outros irmãos, eu acredito que sim, estão passando por alguma coisa assim, estão se sentindo assolados, perseguidos, contestados, com adversários que se levantam de todas as formas. Muitas vezes, assim como Davi, o inimigo do homem é aquele de sua própria casa. Davi enfrentou a oposição do próprio filho, e nada dói mais do que as dores causadas por aqueles que são tão próximos. Às vezes pais, irmãos, filhos, amigos íntimos, em quem se deposita tanta confiança, e de repente essas pessoas se levantam com uma fúria tão grande, como instrumentos nas mãos do adversário para nos atingir, até porque o nosso adversário sabe exatamente os pontos de fragilidade que cada um de nós tem. E o salmista aqui, ele começa fazendo um arrazoado, um pequeno arrazoado daquilo que ele estava enfrentando, e ele se coloca diante de Deus e faz a sua queixa. E é preciso que nesses momentos nós abramos o nosso coração, nós derramemos os nossos corações na presença de Deus, nós rasguemos os nossos corações e possamos dizer ao Senhor: Pai, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador, porque se o Senhor não for o nosso escudo, se o Senhor não for a nossa fortaleza, se o Senhor não for o consolo presente na nossa tribulação, nenhum de nós resistiria às investidas que têm se levantado contra nós. Nós escutamos algumas pessoas, as coisas que têm acontecido nos ambientes de trabalho, as coisas que têm acontecido nas famílias, dentro das igrejas. Misericórdia, Senhor, misericórdia. É preciso que nós nos levantemos para clamar ao Senhor por misericórdia. Que o Senhor possa, se houver caminhos maus em nós, que o Senhor possa tirar de nós esses caminhos maus. Que o Senhor possa nos livrar, nos limpar de todo acúmulo de maldade. Que o Senhor possa nos livrar de todas as ações desses agentes malignos que se levantam para nos derrubar, para nos tirar a paz, para nos destruir a saúde física, a saúde emocional. E Davi aqui, ele faz uma grande declaração. Ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Eles são numerosos os que se levantam contra mim. E essa situação de Davi não é uma situação única, não é uma situação vivida apenas por aquele servo de Deus. No outro salmo nós ouvimos o salmista dizer: são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Se a sua aflição, se a sua angústia, se a sua agonia é porque você é um servo de Deus, você precisa ir buscar em Deus o socorro presente na sua tribulação. Se a sua situação, se a sua angústia, se o seu desespero é resultado de pecados não confessados, a hora de confessar pecados é essa, é a hora em que nós nos colocamos diante de Deus, nós derramamos o nosso coração na presença do Senhor e possamos dizer: Senhor, sonda meu coração, se há em mim caminhos maus, que o Senhor possa tirar de mim esses caminhos maus e que o Senhor possa me reconduzir ao caminho eterno. As oposições são muitas, as opressões são muitas, e não há, humanamente falando, quem consiga vencer todas essas coisas sozinhos. Não há quem possa. E nós precisamos buscar, mas buscar desesperadamente a presença do nosso Deus. No passado era comum as pessoas se vestirem de panos de saco, colocarem cinza sobre as cabeças, num sinal exterior de pesar, mas o Senhor diz: olha, não rasguem as suas vestes, rasguem os vossos corações. O Senhor deseja que nós reaprendamos a chorar na presença dEle.
coração precisa ser quebrantado diante de Deus. Pai, tem misericórdia de nós. Eu gosto demais da oração daquele homem que entra no templo, não o fariseu, mas o publicano que vinha lá atrás, e aquele homem nem ousava levantar os olhos para o alto, ele de cabeça baixa, sentindo-se humilhado, humilhando-se na presença de Deus. Ele dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. E o salmista continua, ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quantos são aqueles que estão à nossa volta, torcendo? Há uma torcida muito grande contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus amados. Quantos são aqueles que têm se levantado para nos difamar? Quantos são aqueles que têm se levantado para tirar a nossa paz? E diz: olha, não é um crente, não é uma crente, cadê o Deus dele, cadê o Deus dela? Nós temos um Deus que é vivo. Um dia nossa irmã Ruth trazendo uma palavra na igreja, ela disse uma coisa muito interessante na sua oração, muito espontânea. Ela dizia assim: eu tenho dono, nós temos dono, o Senhor é o nosso dono. Nós fomos comprados com preço de sangue, com preço precioso. E ai daqueles que se levantam para demandar a nossa paz. Ai daqueles que se levantam para botar o pé para que a gente caia. Ai daqueles que abrem a boca para falar mal de nós, para dizer coisas que entristecem o nosso coração. Ai daqueles, misericórdia desses. E o salmista continua, ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. O Senhor é o nosso escudo. A ideia de escudo aqui não é o escudo pequeno, é o escudo grande, aquele escudo que protegia o guerreiro do alto da cabeça à planta dos pés. E uma coluna de soldados com aqueles escudos se encaixavam todos, de modo que faziam uma muralha de proteção para aquele exército. Nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Somos a nação santa, o povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ai daqueles que se levantam para mexer com o Filho de Deus. Ai daqueles, misericórdia desses. Queria que você hoje tivesse a certeza absoluta que tem alguém lutando a sua luta, tem alguém pelejando por você, tem alguém que se levanta e vai à sua frente como um poderoso guerreiro. Muitas vezes nós choramos, nós nos angustiamos em espírito, a emoção da gente às vezes é atingida, nós somos machucados por algumas palavras, por algumas coisas, mas o Senhor é aquele que nos exalta. O Senhor é aquele que prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. O Senhor é aquele que faz o nosso cálice transbordar. O Senhor é aquele que nos promete que bondade e misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso Deus. O Deus vivo, o Deus presente, o Deus que age, o Deus que interage, o Deus que interfere nas situações, de modo que a nossa bênção, ela venha para as nossas mãos. E muitas vezes, mesmo que esse corpo físico ele seja destruído, o nosso corpo espiritual ele se renova de dia em dia. Nós vamos nos achegando cada vez mais, nós vamos deixando as bagagens do lado e vamos prosseguindo nessa estrada, clamando pela presença de Deus, na certeza que o Deus a quem nós servimos é um Deus que é vivo. Eu tenho uma certeza muito grande disso. Eu confio no meu Deus, eu entrego ao Senhor, eu lanço sobre Ele as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas inquietações,
eu sou pequena demais, eu sou nada na presença do Senhor. E por isso eu preciso desesperadamente que o meu Deus me carregue no colo, que o Senhor me tome em suas mãos e o Senhor me conduza em triunfo por esse vale tão difícil que é a jornada por essa vida. Nós não viemos armar tendas nessa terra. A terra é uma arena de santificação, mas é também uma grande arena de guerra. Que nós estejamos atentos com relação a isso. Versículo 4 ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Não há uma só oração sua que o Senhor não esteja ouvindo. Muitas vezes esse silêncio aparente de Deus, esse silêncio momentâneo de Deus, que muitas vezes parece ensurdecedor aos nossos ouvidos, nos inquietamos, pedimos que o Senhor fale. Ele está preparando aquilo que Ele tem para você e para mim. É o tempo do capricho de Deus. Deus está caprichando na sua vitória, Deus está caprichando naquilo que Ele tem para você, e grandes coisas Deus fará. Nesses dias eu tenho clamado muito pelas famílias, eu tenho clamado muito pelos filhos, eu tenho clamado muito pelos lares, especialmente os lares dessa igreja. Que o Senhor esteja fazendo uma grande revolução nesses lares, que o Senhor esteja fazendo um grande mover do Espírito, colocando as coisas nos seus devidos lugares, em nome de Jesus. E muitas vezes, para que haja uma grande arrumação, é preciso que haja uma grande desarrumação. Como eu gosto de arrumar, como eu gosto de tirar coisa velha e jogar fora, como eu gosto de tirar coisa emprestável e tocar fogo. Eu não posso mais tocar fogo porque os vizinhos não deixam. Mas o bom é tocar fogo. Acabou. E muitas vezes a gente precisa abrir gavetas, abrir armários, abrir portas, abrir cômodos que estão fechados há tanto tempo e deixar que a luz do céu entre, que o sol da justiça ilumine e traga luz a determinadas coisas. As faxinas, elas ensinam muitas coisas. Por que guardar aquilo que não presta? Por que guardar aquilo que não é bom? Por que guardar aquilo que não tem serventia? Porque agradar feridas que estão lá dentro, estão apodrecidas e precisam ser tratadas, mas nós simplesmente colocamos band-aids em determinadas feridas. Não, tem coisas que precisam ser arrancadas, extirpadas, tiradas de nós, em nome de Jesus. As coisas velhas precisam passar, porque tudo se fez novo, e o Senhor nos chamou para andar em novidade de vida. Lutas nós vamos ter muitas, nós vencemos essa, viram outras. Cada luta, cada batalha que nós ganhamos, que nós enfrentamos, nos prepara para novos níveis de batalha, mas é preciso que nós estejamos a postos a cada dia, pedindo que o Senhor esteja consertando as nossas próprias veredas, em nome de Jesus. E o salmista continua dizendo: olha, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O sono daquele que deita na confiança de que o Senhor já tomou das mãos dele aquilo que o angustia e o que entristece. Muitas vezes nós levamos para a cama os problemas, nós nos inquietamos, nós nos agoniamos, perdemos a noite de sono, a ansiedade não tem trazido nada de bom para nenhum de nós. Mas quando nós pegamos aquilo que está nos angustiando, nos inquietando, dizendo: toma, Senhor, agora é contigo, vem e age, porque eu não tenho como fazer. Cuida do que eu não posso cuidar, resolve o que eu não posso resolver, e é em tuas mãos que eu coloco essa minha demanda, em nome de Jesus. Mas o salmista também diz que não tem medo, que o medo dele também é lançado
fora, porque ele confia naquele que é vivo, naquele que é presente, naquele que age, naquele que interage, naquele que transforma maldições em bênçãos, naquele que muda histórias e que faz novas todas as coisas. Versículo 7 ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele disse que a nossa luta, ela não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra os principados e as potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tem um ditado popular que diz o seguinte, que o diabo, quando não vem, manda o secretário. Eu nunca vi um sujeito para ter secretário daquele jeito. Impressionante. São muitos os instrumentos e os secretários que ele usa para nos atingir. Mas que a gente tenha a percepção espiritual de não canalizar a nossa raiva, a nossa ira contra esses instrumentos humanos. Que nós possamos nos levantar, mas contra aqueles agentes espirituais do mal nas regiões celestes, que o Senhor vá lá, que o Senhor os destrua, que o Senhor quebre os dentes deles. Não vai desejar que o Senhor quebre os dentes daquele que está falando mal de você, não. Né? Porque às vezes a vontade que tem é essa. É o inimigo que a gente está vendo, é aquele, a gente, Senhor, vai ali, dá uma rasteira nele, Senhor, quebra os dentes dele. Servo de Deus não pode fazer isso. A gente tem que se levantar, pedir que o Senhor derrube toda a fortaleza maligna naquela vida, naquela situação, em nome de Jesus. Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar uns pelos outros. Antes de nos dividirmos, eu gostaria de fazer uma pequena explicação.